Parou pra pensar que tá todo fundo em inglês, tem a cabine e tal, e é uma série sobre uma francesa? Teresa, só de Jesus, a mais indigna serva de vossa realeza. Hi peoples, aqui quem vos fala é Sir Charles, e hoje eu tô aqui pra falar de uma santa que me é muito especial, me é muito querida, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, ou Santa Teresa de Lisieux, ou Santa Teresa das Rosas, ou Santa Teresinha. Tem muitos nomes, é porque a devoção sobre ela correu bastante, sobretudo aqui no Brasil. Eu tenho uma devoção muito especial por ela, e desde que eu comecei a falar dela, às vezes no Santo Zoeiro, eu recebi e-mail do pessoal comentando que também gosta e tal. Então, por isso, a gente decidiu trazer essa série para estar falando um pouquinho dessa santa. E hoje eu vou apresentar para aqueles que não conhecem quem foi Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela nasceu numa família muito católica, que é a família Martin, né, em Alençon. Vai lembrar, se tem algum francesista aí, por favor, minha pronúncia de francês é péssima e eu quero que ela continue assim. Ela nasceu na cidade de Alençon no dia 2 de janeiro de 1873. Cresceu numa família muito especial, numa família muito católica, muito religiosa. A gente ainda vai falar um pouco disso, que a família Santa Teresinha foi um tanto primordial para a vocação dela. Muito mimada pelas irmãs, pela mãe, mas sobretudo pelo pai. Era uma menininha um tanto mimadinha, mas cresceu como uma criança normal, como qualquer outra criança. Ia ao colégio, tinha dificuldade nas matérias, foi crescendo, até que com 4 anos de idade, ela mostrou ter uma espécie de percepção da realidade um tanto diferente das outras. Com 4 anos de idade, ela chegou na sua mãe e disse: "Mãe, eu queria que a senhora morresse." Os pais ficaram assim: "O que é isso, mãe? O que você está falando?" Ela: "Não, mãe, é porque eu gosto muito da senhora e eu queria muito que a senhora fosse para o céu, mas para a senhora ir para o céu, a senhora precisa morrer." Oh, querida, obrigada. Oh, mãe, eu gostaria que você morresse. Teresa? Teresa, por que diz uma coisa dessas? Porque eu quero que você vá pro céu. E você disse que é preciso morrer pra chegar lá. E funcionou meio que como uma profecia, porque de fato a mãe dela veio a ficar doente e depois falecer. Quando a mãe dela morreu, ela chegou para a irmã mais velha, a Paulina, irmã dela, e falou: "De agora em diante você vai ser a minha mãe." E ela cresceu com essa irmã mais velha fazendo as vezes de mãe, cuidando dela e tal. Só que quando ela fez 10 anos de idade, a Paulina decidiu seguir a vocação dela. Ela queria entrar no Carmelo. Foi pro Carmelo e a Teresinha, ela meio que adoeceu com esse abalo, esse choque de realmente, quando a criança é pequena, isso acontece. Cito um caso meu: quando eu fui pro seminário, minha irmã teve febre, coitada, ela ficou mal até se acostumar com a ideia. Mas Santa Teresinha, ela ficou muito doente mesmo, ficou de cama. Ela meio que, depois nos seus escritos, ela vai dizer isso, ela atribui esse estar mal à presença diabólica, porque ela ficou ardendo de febre e tal, e levaram uma imagem de Nossa Senhora para ficar com ela. E essa imagem ficava de frente para ela. E quando ela olhou para a imagem, ela teve a impressão de que Nossa Senhora estava sorrindo para ela. Logo depois disso, ela ficou curada. Ela foi seguindo a sua vida tranquilamente e pouco a pouco as irmãs começaram a deixar a casa. A Leônia saiu, foi para vida religiosa, depois teve mais uma irmã que foi pro Carmelo. E aí ela falou: "Mas eu também quero ir pro Carmelo, eu também tenho vocação pro Carmelo." Só que ela tinha 14 anos de idade quando ela decidiu isso. Ela chegou e falou pro pai: "Pai, eu quero ir pro Carmelo." E o pai deu todo o apoio, só que ela não tinha idade para entrar pro Carmelo. A idade na época canônica era o de 21 anos. O pai falou: "Então não vamos fazer isso, nós vamos conversar com o bispo, pro bispo te dar autorização para você entrar pro Carmelo." Ela foi falar com o bispo, e é até engraçado porque ela se vestiu com roupas pretas, amarrou o cabelo, ela deu uma trabalhada no visual para poder parecer mais velha, mais madura e tal. E era uma menina. E ela foi apresentar pro bispo e tal, e o bispo falou: "Não, quando você não tiver idade, você não vai entrar pro Carmelo." E aí ela fez o que muita gente, quando tá tentando seguir a vocação, né, faz diante de uma dificuldade. Ela passou por cima, na ordem do bispo. Ela conseguiu entrar para uma excursão para Roma, uma peregrinação que ia ter da diocese. Foi ela, o bispo, o pai, foi uma galera da diocese para Roma. Chegando em Roma, eles tinham um momento em que eles iam poder ter ali, receber a bênção de sua santidade. E ela foi até o Papa, mas não era uma audiência com o Papa, não era para conversar com o Papa, era pura e simplesmente para receber uma bênção. E vai lembrar que antes do Concílio Vaticano II, o Papa era uma figura muito, eu posso dizer, existe uma barreira muito grande que acabou criando, né, por mecânicas
da própria vida social entre as pessoas e o Papa. Então você não podia dirigir palavra ao Papa. Era aquela coisa, o Papa andava na cadeira papal. Tá? Foi João 23 começou a quebrar com isso. E no caso de Santa Teresinha, ela não podia falar com o Papa, mas ela foi lá e cortou e falou, Papa, eu quero ir pro Carmelo. E aí começou a falar com o Papa, e o Papa achou que meio estranho, e aí falou, olha, obedece o seu bispo. E ela voltou para casa desanimada e tal. Um tempo depois ela recebeu uma carta, e a carta dizia que ela poderia entrar pro Carmelo ao fazer 15 anos. Tá? Ela esperou um ano, e logo depois ela conseguiu finalmente ir pro Carmelo e seguir a sua vocação. No Carmelo, ela tentou descobrir o caminho de santidade dela. Né? Ela queria ser santa, ela amava a Cristo, mas ela queria entender isso melhor. Queria muito ser missionária, uma carmelita, tem que ficar enclausurada, não dava. Queria muito ser padre, mas ela era mulher, não podia ser padre. E no meio dessa coisa toda, tentar se descobrir, ela encontrou o caminho dela, que era o caminho da pequena via. Ela percebeu que ela tinha que ser o amor no coração da igreja. Santa Teresinha, ela queria se encontrar dentro da espiritualidade dela, então ela falou, não, cada um é um membro no corpo da igreja. Um é o braço, outros são a cabeça e tal. Mas se a igreja é um corpo, ela tem que ter um coração. E se a igreja tem um coração, para ela ser santa de verdade, para ela ser a igreja de Deus de verdade, tem que ter amor nesse coração. Então eu achei o meu caminho de santidade. No coração da igreja, eu serei o amor. E ela abraçou de verdade essa vocação de tentar ser o amor no coração da igreja, se descobriu por esse caminho e tentou viver dessa forma e foi se consumindo, né, nas pequenas coisas por amor a Deus. Teve uma pneumonia, foi bronquite, foi tuberculose, peraí, qual santo que é? Gente, a orelha do Marcelo é gigante, né, velho? Puta merda. Que não fala a doença dela, titica. Tá bom. Vamos lá. Então a Santa Teresinha adoece e acaba vindo morrer. É até bonito a forma como ela, no seu leito de morte, né? Ela diz, meu Deus, eu vos amo. E aí morre, as irmãs rezam o credo. E ela conseguiu viver bem aquilo que ela dizia em vida. Ela falou duas coisas sobre quando estava no leito de morte, né? Eu não morro. Eu entro na vida. De fato, ela veio entrar na vida. E ela falou, eu não vou descansar no céu. Não, tem muito trabalho para ser feito. Eu vou passar o meu céu, a minha eternidade, fazendo bem sobre a terra. Eu quero mandar uma chuva de rosas sobre a terra. Então, assim, a pessoa que se desgasta de amor. Santa Teresinha morreu, então, no dia 30 de setembro de 1897. Com essa questão dela derramar essa chuva de graça sobre a terra, ou como ela mesma dizia, mandar uma chuva de rosas, foram inúmeros os milagres que começaram a se espalhar. Ainda no leito de morte, ela escreveu a própria história a mando das suas superiores, que foi compilado depois na famosa História de uma Alma. A gente tem pela editora Paulus, mas existem outras editoras que publicam, acho que a Paulinas, a Loyola, em que ela vai contar toda a vida dela. Por ter esse escrito, a história dela começa a ficar muito popular e as pessoas começam a pedir graças e receber inúmeros milagres. Chegou uma época mais ou menos que no convento recebiam em torno de 500 cartas por dia, contando graças que receberam pelas mãos de Santa Teresinha. Isso, obviamente, fez mover o seu processo de canonização no dia 1000... Dia 1000? No ano. Porra, dia 1000? E no ano de 1925, ela foi canonizada pelo Papa Pio XI, que 2 anos depois a elevou como padroeira das missões, ao lado de São Francisco Xavier. Ela também foi colocada como padroeira da França, ao lado de Santa Joana d'Arc, inclusive que era uma santa de quem ela era devota. E, por fim, em 1997, o Papa João Paulo II a colocou como doutora da Igreja. A grande contribuição de Santa Doutora da Igreja, a pequena via para Deus. Santa Teresinha, ela se tornou uma santa muito popular e é uma santa que eu convido você para estar nessa série conhecendo com a gente. Nós vamos tentar trabalhar algumas coisas, mas na sua simplicidade não se esgota a riqueza de coisas que ela vem trazer. E é aí que tá as contradições que são interessantes nessa santa. Uma carmelita enclausurada, que é padroeira das missões. Uma menina simples, que é doutora da igreja. A complexidade dela tá nessas contradições. Ela é uma menina simples, que é doutora da igreja. Ela é uma freira enclausurada, que é padroeira das missões. Ela demonstra amor no pouco e nisso ela mostra a imensidão da complexidade, que é não se esgota assunto sobre Santa Teresinha. E na tentativa a gente vai passar esse mês nessa série aqui com vocês, tentando abordar algumas coisas que se referem a Santa Teresinha. Mas eu convido você a tentar conhecer essa santa se você não conhecia, que é uma santa muito especial, que traz muita riqueza e como o próprio Papa Pio XI colocou, né, é a estrela do pontificado dele e um exemplo para a modernidade, né? Hoje em dia não tem como a gente se inspirar em grandes santos, mártires, por exemplo, São Tarcísio, que morreu apedrejado. Por mais que tenha uma certa perseguição ao cristianismo, não há perseguição igual, né? Esses santos, sobretudo os santos da Idade Média, eles se distanciaram tanto da gente. E Santa Teresinha, ela vem como mostrar uma santa muito próxima da gente, um exemplo muito próximo a ser seguido. Então eu convido você a conhecer mais sobre essa santinha especial. E agora, um recado especial para vocês. Olha, cara, que foda, velho.
Caso especial pra você. Parei, o cachorro latiu. É isso aí, a gente continua essa série na semana que vem. Nós vamos passar esse mês de Santa Terezinha especial aí com vocês. Acompanhe pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Instagram para estar se informando. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Dá um joinha, compartilha. Se você tem um amigo que é devoto de Santa Terezinha, ou você quer apresentar Santa Terezinha para alguém, manda esse vídeo. E acompanhe a gente aí no site, no Facebook, no Instagram, no Twitter, nas redes sociais em geral. A gente também tem agora... Eu não consigo. Não se deixa de se inscrever no canal, tá acompanhando nas redes sociais. Se você tem algum amigo que é devoto de Santa Terezinha, ou você quer apresentar, você como devoto de Santa Terezinha quer apresentar a Santa Terezinha para alguém, envie esse vídeo, esteja compartilhando, não se esqueça de dar aquele joinha que faz toda a força. E continue a gente acompanhando aí pelo site e pelas redes sociais. Semana que vem a gente se encontra aqui com mais um episódio dessa série. Tchau! Teresa, só de Jesus, a mais indigna serva de vossa realeza.